السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Caros irmãos, estimadas irmãs, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Compreendendo o Nobre Al-Qur'an. Hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos falar acerca das virtudes dos capítulos do nobre Al-Qur'an. Antes de mais, temos a premissa. O Qur'an, todo ele é Mubarak, abençoado. São palavras de Allah subhanahu wa ta'ala que desceram até o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam através do melhor anjo Jibril alayhi salatu wassalam. Portanto, Qur'an nós classificamos como Kalamullah. São palavras de Allah subhanahu wa ta'ala que cada um de nós tem acesso na sua casa, no seu carro, no masjid e em qualquer parte do seu cotidiano. E com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala temos acesso até no nosso telemóvel. Entretanto, caros irmãos e estimadas irmãs, da mesma forma que Allah subhanahu wa ta'ala elevou porções de terras em detrimento de outras terras, como é o caso de Meca, Medina, Al-Quds, elevou também profetas acima de outros, como é o caso de Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad alayhi salatu wassalam. Elevou também anjos, como é o caso de Jibril, Micael, Israfil. Elevou também certos versículos. Todos eles são abençoados, mas certos capítulos têm mais privilégio em detrimento de outros capítulos. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah falou isso no seu livro e deu exemplo do Surat al-Ikhlas e Surat al-Masad. O conteúdo do Surat al-Ikhlas qual é? Fala de Allah subhanahu wa ta'ala, das qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, não gerou e nem foi gerado. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E Surat al-Masad, o conteúdo qual é? É de um dos inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Portanto, é neste âmbito que os sábios dizem que o Surat al-Ikhlas tem mais privilégio, mais virtuoso comparativamente com o Surah al-Masad. Mais uma vez, são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e são abençoadas. No Surat al-Masad ganhamos a mesma recompensa. Por cada letra, 10 recompensas, conforme o Nabi sallallahu alayhi wa sallam mencionou para nós. Caros irmãos e estimadas irmãs, quando falamos das virtudes dos capítulos, há uma certa complicação, há muitos ditos cujas cadeias narrativas são fracas. Portanto, eu decidi cá mencionar apenas aquilo que é autêntico ou aceitável. Vamos mencionar certos capítulos cuja cadeia narrativa é autêntica ou aceitável e evidenciam a virtude
dos mesmos. Em primeiro, Surat al-Fatiha. Sura al-Fatiha é conhecida também como al-Kitab, Fatihatul Kitab, Al-Shafia, a cura, Al-Kafia, a suficiente. al-Kitab, Fatihatul Kitab, porque Allah subhanahu wa ta'ala abriu o seu livro, iniciou o seu livro com o Surat al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, até seu fim. Este é um capítulo super virtuoso. Consta no hadith que 2 anjos desceram até o Nabi alayhi salatu wassalam e disseram que hoje abriu-se uma porta do céu que nunca antes havia aberto. Abriu para descer este capítulo, Al-Fatiha. Quer dizer, nenhuma outra nação teve acesso a este capítulo. Surah Al-Fatiha. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam classificou como a Shafia, a cura. É por isso que aquele que adoece foi instituído que ele recite 7 vezes na água e beba. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah diz que eu adoeci, eu não tomei nenhum medicamento fora a água com al-Fatiha. Consta no hadith autêntico que um grupo de companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam saíram em uma viagem. Chegaram até uma localidade, encontraram um povo que enfrentava dificuldades, porque o seu líder havia sido mordido por um escorpião. Portanto, eles pediram ajuda. E um dos companheiros disse que eu estou pronto para ajudar, mas em troca de bens mundanos. E eles concordaram. Ele fez o tratamento, o homem ficou curado com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala e levou consigo os bens mundanos até o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando chegou e apresentou este incidente, o Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntou-lhe: o que tu recitaste? Disse: Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. É um capítulo de pequena dimensão, mas que carrega gigantes significados. Existem sábios que escreveram livros isolados, 500 páginas, 600 páginas, 200 páginas, apenas a explicar o significado do Surah Al-Fatiha. Portanto, vamos aprender. O Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab ou bi Ummil Kitab. Consta as 2 versões. Não há salá para aquele que não recita o Surat al-Fatiha. Vamos aperfeiçoar a nossa leitura. Existem tantos de nós que recita de forma errada o Dad, o Sad, o Shin, o Ha. Então, vamos aperfeiçoar e depois vamos passar para o segundo estágio, conhecer o seu significado. Quanto mais conhecermos o significado, maior será a convicção. E quanto maior for a convicção, maior será o efeito na nossa vida. Pois muitos perguntam: por que nós só ouvimos dos milagres com os nossos antepassados e comigo não ocorre?
Por que comigo não ocorre? Mencionamos a história de Imam Ibn al-Qayyim. Ele pode dizer que, olha, eu também recito, mas não há nada. Tenho que ir pagar balúrdio nesta clínica, naquela clínica, por causa desta disparidade de conhecimento, recitação, convicção, conhecer o significado real dessas palavras. Portanto, é um capítulo super virtuoso. O segundo capítulo, Suratul Baqarah. Al-Baqarah, que nós traduzimos como a vaca. O segundo capítulo, na sequência dos capítulos do nobre Al-Qur'an. Também é um capítulo virtuoso. E o Nabi alayhi salatu wassalam diz: todo aquele que deseja proteger sua casa do Satanás, do demônio, então que recite nela Al-Baqarah. Al-Baqarah. E é no Al-Baqarah que consta o melhor versículo, a melhor porção do Al-Qur'an, conforme consta no hadith de Ubay ibn al-Ka'b. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, até seu fim, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Aquele que recitar terá a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Consta que aquele que recitar após o salat não haverá barreira entre ele e o paraíso senão a morte. Allahu Akbar. Aquele que recitar terá a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam recitava antes de dormir: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. E neste capítulo também existem 2 versículos que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que são suficientes durante a noite como proteção para o ser humano. A última porção do Suratul Baqarah, que todos nós conhecemos, Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, até seu fim, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna, anta maulana, fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Antes de dormir. É super importante. Em seguida, passamos para o Surat Ali Imran. Ali Imran. Atenção que tem pessoas que dizem Al-Imran. Está errado. Ali Imran. A família do Imran. Também é um capítulo virtuoso. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que todo aquele que recitar Al-Baqarah e Ali Imran, então virão até ele no dia do juízo final como uma nuvem de proteção da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e intercederão a favor do seu recitador. E depois saltamos, deixamos inúmeros capítulos, mais uma vez são palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, e vamos para Al-Kahf. Al-Kahf consta o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, aquele que recitar os seus 10 primeiros versículos, noutra versão, últimos 10 versículos, noutra narração, aquele que recitar Al-Kahf, estas 6 esferas, será protegido da tentação do Dajjal, anticristo, aquela criatura que será um teste para as restantes criaturas. Surah Al-Kahf. E por quê? Por causa do seu conteúdo. Allah subhanahu wa ta'ala neste capítulo fala da firmeza daqueles jovens que foram firmes no Império Romano e desafiaram o imperador
Adrianos. Dizem que era este seu nome. O próximo capítulo, As-Sajda. O Nabi sallallahu alaihi wasallam costumava recitar este capítulo todas as sextas-feiras, no Salat al-Fajr, no primeiro rakat, todas as sextas-feiras. No segundo rakat, Surat al-Insan ou Surat al-Dahr, Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr. Portanto, devido ao seu conteúdo, o Nabi sallallahu alaihi wasallam recitava para despertar os corações distraídos. E depois temos o Surat Yasin, que é muito famoso. Sábios dizem que é conhecido como o coração do Corão. Uns dizem que é hadith autêntico, outros dizem aceitável, outros até classificam como daif, cuja cadeia narrativa é fraca. E consta também um hadith onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam recomendou que nós o recitássemos para limautakum, para vossos mortos. Vossos mortos cá, os sábios, existem inúmeras interpretações, mas a mais adequada para o moribundo, aquele que está à beira da morte. Recitar o capítulo Yasin, devido ao seu conteúdo. Atenção, o que conta é o conteúdo. E nós estamos distraídos. E esta série veio mesmo neste âmbito de ligar os corações com as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. O significado das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto à sua recitação diária e que Allah suprirá todas as necessidades, o hadith não é aceitável. Depois temos o Surat As-Saffat. As-Saffat consta que o Nabi sallallahu alaihi wasallam também costumava recitar no Salat al-Fajr. Surat As-Saffat. Depois temos o Surat Az-Zumar. Diz que todo aquele que pretende aproximar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, então que recita o Surat Zumar. Aquele que tem o seu coração endurecido, distraído, recita devido ao seu conteúdo. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. Tem versículos super maravilhosos. Depois temos o Surat al-Rahman, que é classificado também como a noiva do nobre Al-Qur'an. Mais uma vez, certos sábios classificaram como daif esta atribuição, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Uma vez um professor disse que alguém veio até ele e disse que eu gosto muito do Surat al-Rahman. O professor perguntou por quê. Diz que eu gosto de فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. O professor disse, o que significa فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ? Ele disse, não sei. Aqui que nós pecamos. É por isso que Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, diz que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer este Coran com o primeiro propósito de ser meditado. E nós tomamos a sua recitação como o primeiro propósito. A sua recitação não é o primeiro propósito, mas sim meditação. Conhecer seus significados. Em seguida, temos o Surat al-Waqi'ah. Também é discutível. O hadith foi classificado como aceitável, outros como muito fraco.
E todo aquele que recitar, então Allah subhanahu wa ta'ala afastará de si a pobreza. De seguida temos o Suratul Mulk, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, hadith autêntico, todo aquele que recitar antes de dormir ou durante a noite al-Mulk, então estará protegido na sepultura, estará protegido na sua sepultura. Allahu Akbar. Caros irmãos, estará protegido na sua sepultura. Imagina o dia em que seremos colocados na cova e por cima de nós areia. Só Allah sabe qual será a nossa realidade. Os familiares podem ficar 5, 10, outros saem de imediato. Só ficará você com as suas ações. Então o Suratul Mulk também estará. E antes de dormir, costumava me recitar. É importante, caros irmãos, termos ligação com palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E temos o Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas fala de Allah subhanahu wa ta'ala. E os sábios, e o Nabi sallallahu alaihi wasallam classificou dizendo que equivale a 1/3 do nobre Al-Qur'an. 1/3 do nobre Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Depois temos Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Grande proteção. Este é dua. São capítulos também dua. Nabi sallallahu alaihi wasallam costumava recitar antes de dormir e soprava no seu corpo também. Suratul Ikhlas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Pois nós sofremos muitas doenças, caros irmãos, estimadas irmãs. Há muito mau olhar, há muito ódio, há muita inveja. E em algum momento nós somos afetados. Por quê? Porque não temos proteção. Não temos proteção. Nós dormimos a manusear o nosso celular e acordamos a manusear o nosso celular. É a nossa realidade. Sendo que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ao amanhecer, recitava aqueles ad'iya, أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله تسوفي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء تسوفي. Quando anoitecesse, أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض. Quando dormisse, recitava قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس, implorando a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, caros irmãos, estimadas irmãs, deixamos cá virtudes de determinados capítulos do nobre Al-Qur'an. Vamos todos tirar proveito dos mesmos, aproximando-se de Allah subhanahu wa ta'ala com os mesmos. Aproximando-se de Allah subhanahu wa ta'ala com os mesmos. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.